Olá, pessoal, tudo bem? Bom, estou passando aqui para gravar mais um vídeo aí, principalmente para os professores que vão prestar a prova didática de PAFE, ok? Como eu havia prometido. A imagem hoje aí do vídeo deve estar um pouco inferior, que eu tive um problema no meu notebook e estou com outro notebook aqui, mas creio que vai ser suficiente para a gente poder apresentar aí uma ideia para um dos temas, tá? Um dos pontos lá da prova didática. Bom, então, eu gostaria aqui de compartilhar com vocês uma ideia a respeito de um plano de aula para o concurso aí da prefeitura, tá? Do cargo de PEIF, como eu havia prometido. Como eu sou especificamente da área de matemática, e um dos pontos lá do plano, ele aborda uma questão matemática, eu estou trazendo esse primeiro plano aqui, essa ideia para vocês, tá? Dei uma pesquisada, eu já havia dito, né? Que ele ia trabalhar aí com campo aditivo e ele gostaria de trabalhar com a incógnita em outros pontos, tá? Então, vou apresentar um pouco aqui esse plano. Obviamente que vocês vão ter que adaptar, talvez, a questão para um terceiro ano, porque esse é um tema que está no terceiro ano, eu vou até mostrar para vocês, tá? Porque às vezes o professor, eu tenho uma experiência de Fund 2 e a abordagem aqui é para Fund 1, tá? Então, o que que esse ponto 3 ele prevê aqui que o professor aborde caso ele seja sorteado? Então, ele fala ponto 3 números. Assim, problemas do campo aditivo envolvendo significados de composição, transformação e comparação, tá? E exatamente isso que eu quero trazer aqui, ajudá-los, né? Nessa questão. O que que seria um problema envolvendo composição, o que que seria uma transformação e o que que seria uma comparação lá do campo aditivo, tá? Então, se esse ponto 3 for sorteado, eh, a gente vai tentar explicar um pouco o que seria cada coisa dessa, tá? Bom, antes de trazer os pontos, só lembrando que a prova didática dos PEIFs, né? A minha matemática vai ser dia 28, mas o PEIF vai ser no dia 21 de maio. Então, vocês têm aí 3 semanas, amanhã, 3 semanas, tá? E essa prova vai ser nos turnos da manhã, das 8 às 13h30, e à tarde, das 14 às 18h30, tá? Já tinha falado isso no outro vídeo. Os locais de gravação dessa prova serão divulgados lá na FGV em até 5 dias antes da realização da prova. E você só vai ter acesso ao local com o cartão de convocação individual e o documento com foto, tá? Será sorteado um ponto, então estava comentando, será sorteado um ponto para cada turno de gravação. Então, vocês, PAFs, têm lá 5 pontos de educação infantil e 5 pontos de Fund 1. Vai ser sorteado um ponto. Então, você tem que se inteirar lá dos 10 pontos que tem, mas vai ser sorteado um ponto para cada turno de gravação. Então, para o turno da manhã, das 8 às 13h30, vai ser o mesmo ponto, tá? Vão sortear um ponto, vocês vão ter que preparar um plano de aula, por exemplo, se for o ponto 3, esse do campo aditivo, todo mundo vai ter que falar do mesmo assunto, para cada turno, tá? 48 horas antes do dia da gravação. Então ele fala, os sorteios será em uma sessão online, síncrona, né? O primeiro ponto será sorteado e vai estar disponível, fala acesso livre, às 7h30 até às 7h50, tá? Porque o início da prova é às 8, então eles vão dar 48 horas. E publicado somente no site da FGV às 8 horas, do dia 19. Então, a sexta-feira que antecede o domingo da realização da prova. Então, você vai ter 48 horas para preparar o seu plano, tá? Lembrando que lá no edital da prova didática, no final, eles deixaram um anexo 2, um modelo do plano de aula. E quem for fazer a prova à tarde, o sorteio vai ser
das 13h30 às 13h50, e vai ser publicado lá. Só que o ponto da manhã pode ser diferente do ponto da tarde, tá? Então, por exemplo, esse ponto que eu vou falar agora inicialmente, ele pode cair. O ponto sorteado será divulgado somente no endereço. De acordo com a divulgação dos pontos, o candidato deverá preencher o formulário de planejamento de experiência ou plano de aula, tá? Isso vai estar disponível, obedecendo ao ponto sorteado, né? Então, de acordo com o ponto sorteado, você vai fazer um plano só, tá? Então, tem lá os 10 para se inteirar, mas você vai apresentar um plano da educação infantil ou Fundi 1, tá? Então, pode cair alguma coisa do infantil ou Fundi 1. E aí você vai realizar o upload no link e projetar lá, tá? Então, tá aqui, ó. Eu estou tratando inicialmente aqui do ponto 3 e tentando trazer ideias aí para quem vai prestar a prova, para entender um pouco. Então, eu já escrevi lá, ó. Qual é o ponto 3? Números. Então, são problemas que ele chama do campo aditivo envolvendo significados de composição, transformação e comparação, tá? Ele traz algumas coisas aqui, deixa eu deslocar aqui. Ele fala assim: expectativa da banca. Quanto aos problemas do campo aditivo, o candidato deve demonstrar conhecimento das ideias e significados que constituem vários tipos de situações. O objetivo é explicar como ele desenvolverá a capacidade de cálculo, considerando as estratégias pessoais de resolução dos estudantes e o intercâmbio de saberes. Deve ainda englobar situações, problemas em que a posição da incógnita, isso aqui eu tinha falado, pode estar não apenas no final do enunciado, mas desloca para qualquer parte do enunciado, tá? Então, eu tinha falado aí num outro vídeo, uma introdução. Pedro ganhou 20 figurinhas de sua mãe e ficou com 52. Quantas figurinhas Pedro tinha no início, tá? Então, a incógnita está no começo. Aí Pedro tem 14 figurinhas, ganhou 17 de sua mãe. Com quantas ele ficou? A incógnita está no final. Então, situações que desloca essa questão da incógnita do que eu quero saber no início do problema, no final, que eu posso fazer por adição, eu posso fazer por subtração, porque o campo aditivo, né? Lembrar que o campo aditivo aqui, ó, que ele fala, são problemas que envolvem adição e subtração. O candidato precisa deixar claro que esses significados do campo aditivo são composição, transformação e comparação, tá? Então, você vai trabalhar esses problemas, mas você vai precisar deixar claro os significados desse campo aditivo, cada um, tá? E o que eu tentei trazer aqui é a gente entender um pouco o que seria uma situação de composição, o que seria uma de transformação e outra de comparação, tá? Aqui, ó, eu abri o currículo da cidade, ó, e esse tema está no terceiro ano do ensino fundamental. Depois eu vou colocar aqui para vocês a questão do currículo da cidade para dar uma olhada. Mas ele está lá no campo de números, tá? E o que eles estão pedindo aqui, ó, essa objetivo de aprendizagem e desenvolvimento, tá? Porque você vai precisar colocar lá no plano de aula. O objetivo de aprendizagem e de desenvolvimento. Então, dá uma olhada no currículo da cidade do tema sorteado, qual que é esse objetivo, e coloca, inclusive, a numeração, ó. Então, esse objetivo de aprendizagem e desenvolvimento, dentro do currículo da cidade, ele está lá no Ensino Fundamental 03, tá? Que é terceiro ano. Aqui, ó, terceiro ano do fundamental. Calcular o resultado de adição e subtração de números naturais por meio de estratégias pessoais, decomposição de escritas numéricas. Não, perdão, aqui está errado. Bom, então, não é esse, tá ali errado aqui, tá no de baixo, ó. Analisar e interpretar, então tá dentro dessa aqui, ó, tá? Desse objetivo aqui de baixo. Analisar, interpretar e solucionar problemas envolvendo os significados do campo aditivo, composição, transformação e comparação, tá? E eles não exigiram aqui
validar a adequação dos resultados por meio de tecnologias digitais, tá? Então, esse objetivo ficou aqui, ó, tá? Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento. O ponto sorteado pode ver que tem a ver com isso aqui, dentro lá do currículo da cidade, tá? Então, dá uma olhada para essa questão de colocar lá, tem um campo objetivo de aprendizagem e desenvolvimento para você olhar no currículo da cidade e pegar correto, tá? Bom, aí aqui eu peguei um documento que ele fala assim, o que que é um problema envolvendo composição, transformação e comparação? Quais as características, né? Qual a característica de um problema envolvendo composição? Ele fala que envolve as situações que envolve parte todo, juntar uma parte com a outra parte para obter o todo, ou subtrair uma parte do todo para obter a outra parte, tá? Então ele está falando composição, ó, juntar, você vai pensar em juntar uma parte com a outra parte para obter o todo, tá? Então, composição, eu vou juntar uma parte com a outra, ou subtrair uma parte do total para obter a outra parte. Então, problemas com essas características, ele considera como composição. O que seria um problema envolvendo transformação? E já já eu vou apresentar exemplos, tá? A situação trata-se da ideia temporal que está sempre envolvida. No estado inicial, tem-se uma quantidade que se transforma, tá? Então, vai ter uma quantidade que se transforma com perda, ganho, né? A perda seria a subtração, o ganho seria a adição, acréscimo, decréscimo. E é sempre, ele vai falar, né? A gente trabalhar no campo aditivo, o sentido das palavras, com ganho, perda, acréscimo, decréscimo, aumentou, ganhou, para o aluno entender essa questão do campo aditivo. O sentido do verbo, muitas vezes, ele associar com a operação. Ter um conceito geral do que ficar só fazendo operações. Então, os problemas trazem isso. Porque na prática, são esses termos que aparecem. Eu ganhei, aumentou, acrescentou, e eu associar a cooperação. Porque às vezes o aluno faz muito bem adição e subtração, mas quando tem um problema, isso é comum, tá? Por isso que a gente precisa treinar e desenvolver isso no aluno. Quando tem um problema, ele não consegue interpretar. E isso não é só do infantil, tá? Isso é uma prática do Fundo 2, do médio, e no ensino superior, eu dou aula na faculdade, às vezes eu ensino um assunto lá que é uma derivada, o aluno sabe derivar, sabe fazer, é como se fosse uma operação, mas dentro do problema ele não consegue traduzir o problema, ele não consegue modelar, e é importante talvez focar isso, que esse tipo de situação que a gente apresenta vai facilitar o aluno modelar e interpretar problemas, tá? E a outra parte, ele fala assim, problemas de comparação. Diz respeito aos problemas que comparam duas quantidades, uma denominada de referente e a outra referido, tá? Então, tem três campos aqui. Composição, problema de composição, ele tem uma característica, o de transformação tem outra, tá? E o de comparação, ele tem outra. E eu vou trazer aqui exemplos para a gente tentar diferenciar, tá? Cada um. Então, ó, quais seriam problemas aí de composição? De novo, envolve situações que envolvem parte todo. Juntar uma parte com a outra parte para obter o todo. Então, eu junto uma parte com a outra. Ou eu subtraio uma parte do todo para obter a outra. Então, coloquei aqui alguns exemplos, tá? Ah, só uma coisa. Dentro desses exemplos que eu peguei, tá? Ele está disponível nesse site aqui, ó. Se vocês quiserem ver esse material que eu peguei os exemplos, tá? Não o termo composição, mas traz esses exemplos. E é um trabalho de uma pessoa matemática aí do Paraná, tá? E lá na bibliografia eu vi alguns professores
do mestrado lá da PUC que deram aula para mim. Então, ela consultou esse material, as bibliografias, tá? Então, eu vou deixar isso aqui no link da descrição do vídeo, esse site. Quem quiser se aprofundar um pouco mais, vai lá ler. É dessa aluna Maria Aparecida Barbosa. Eu não sei se é uma aluna, provavelmente uma professora, tá? Mas ela fez algum trabalho aí para a Universidade no Paraná. Então, essa Maria Aparecida Barbosa aqui, Francolino, tá? Esse material dela, vocês podem consultar lá para ver mais detalhes. Eu estou trazendo só uma ideia inicial. Então, os problemas de composição, ó, fala assim, para eu entender o que seria a composição. Ele fala, em um carrinho tem 95 sorvetes, sendo 58 sorvetes de cocos. Quantos sorvetes são de morango, tá? Então, ele está falando lá, um carrinho tem 95 sorvetes, sendo 58 sorvetes de coco. Quantos sorvetes são de morango, tá? Então, eu tenho lá, ó, ele fala que a composição, né? Juntar uma parte com a outra parte para obter o todo, ou subtrair uma parte do todo para obter a outra parte. Então, ele está envolvendo aqui, ó, se tem 95 sorvetes no carrinho, sendo 58 sorvetes de coco, tá? Quantos sorvetes são de morango? O que eu vou fazer? Eu posso subtrair uma parte do todo. O todo é o que está no carrinho, né? Eu tenho lá 95 sorvetes. E vou subtrair os 58. Subtrair uma parte do todo, a parte que eu conheço. 58 sorvetes. Então, eu estou subtraindo isso dos 58 aqui. Tá? E aí, eu vou obter 37 sorvetes de morango, tá? Mas ele está caindo aqui no campo que ele chama de composição, tá? Eu estou compondo aqui, eu estou pegando o todo e subtraindo. E o campo aditivo, ele envolve tanto adição como subtração, tá? Então, esse tipo de problema seria uma composição. Ele fala assim, a diretora da escola comprou 16 rosas vermelhas e 5 rosas brancas para homenagear o Dia dos Professores. Quantas rosas ela comprou, tá? Então tá compondo, ó. Aqui ela tá juntando, esse já vai ser um problema de juntar uma parte com a outra parte, que são rosas, né? Então aqui eu estou compondo, estou pegando as rosas vermelhas e compondo, juntando, que ele chamou, uma parte com a outra, que são rosas brancas, tá? Por quê? Porque eu quero saber quantas rosas ela comprou, tá? Então, quantas rosas? Ela comprou 21 rosas para homenagear o Dia dos Professores. E nesse problema de composição, pode ser tanto adição como subtração, tá? Neste link aqui, ó, neste link, ele vai apresentar lá mais é, 3 ou 4 de cada campo aqui, vou chamar assim, do campo da composição. Ele está mostrando esse tipo de problema, tá? E o campo aditivo pode ser tanto adição como subtração. E isso é importante, porque o aluno ele precisa desses termos entender, né? Não só fazer a operação, porque às vezes ele faz. Ah, a professora dá a adição para ele fazer, vamos dizer, fala lá, ele arma a conta certinha, já venceu obstáculos, 6 mais 5, 11, vai 1, aí soma 21, na subtração, né? 95 menos 58, né? E eu na subtração, eu sempre falava assim, porque na hora de subtrair, a pessoa fala assim, do 5 não dá para tirar 8, empresta um do 9, né? Então fica 8 aqui, emprestou 1, fica 15. Mas tinha a professora minha que falou assim: é mais estranho se vai emprestar 1, se você tinha 5, o aluno não pode questionar que ficou com 6, né? Então a gente aboliu um pouco, empresta 1, e sim transforma, né? O termo. Ela falava, a fala do professor é importante, transforma
uma dezena em unidade. E a gente pode pegar o material dourado e trabalhar com essa questão de transformação, né? Então, uma barrinha, ela se transforma em 10 cubinhos. Como eu já tinha 5, fico com 15. Usar o termo transformação. E aí, 15 tira 8, 7. 8 tira 5, 3, né? Então, na hora dessa subtração, usar esses termos corretos também, tá? Pode parecer besteira, mas não é. Transforma, não empresta um. Porque o emprestar um poderia ficar com 6, tá? Então, esses dois exemplos seriam de composição. Se vocês quiserem mais, acessem esse link que eu vou deixar disponível. E esse material vai falar um pouco sobre mais esses campos, tá? A parte teórica. Eu estou trazendo exemplos aqui para a gente meio que diferenciar o que seria a composição, ó. Nesse material, eu falo assim, dela fala, professor, segundo essa teoria, podemos trabalhar com diagramas que facilitam a compreensão da situação, tá? Que ela citou lá que a questão que Verneau pede. Então, ele fala assim, observe como fica o diagrama para o exemplo. Em um vaso há 5 rosas amarelas, né? Então, a gente pode trabalhar com essa parte aqui com o aluno também, principalmente que às vezes terceiro ano. Então, a parte 1, 5 rosas amarelas e 3 vermelhas, né? Quantas rosas há ao todo no vaso? Então, vai dizer que tem 8 rosas. E esse diagrama, ela até pede, assim, se vocês forem usar, que o professor faça uma explicação anteriormente para os alunos. O diagrama indica as partes que se juntam para determinar o todo, tá? Então, eu estou compondo, é uma composição. O diagrama indica as partes que se juntam, a composição que eu fiz para determinar o todo. Então, você pode também apresentar esse diagrama para que o aluno comece a organizar, tá? Eu, do terceiro ano, eu acho que o aluno faz essa conta já, os 5 mais 3 aqui, né? Essas partes que estão se juntando para compor um total, tá? E esse diagrama talvez interessante trabalhar lá, principalmente por constar o ponto ser do terceiro ano, tá? Depois eu falo assim, aí o campo de transformação, né? O que são problemas de transformação? Então ele fala, a situação trata da ideia temporal que está sempre envolvida. No estado inicial, tem-se uma quantidade que se transforma com perda, ganho, acréscimo, decréscimo, chegando ao estado final. Então, você tem uma quantidade inicial, né, que vai se transformar. Vamos pegar aqui exemplos, ó. Então, ele fala assim, Sandra tinha 12 bonecas e estragou 3 bonecas, tá? Então, houve aí, repare que eu não estou compondo uma parte rosa, vermelha com rosa branca. Eu tenho uma parte aqui que está se transformando. Eu tinha, né? A Sandra tinha 12 bonecas e estragou 3 bonecas. Com quantas bonecas Sandra ficou? Isso transformou. Ela tinha uma quantidade, está falando do mesmo objeto que teve uma transformação, que foi estragar, né? Então, olha que importante quando o aluno, o termo da palavra ele entender que o estragar ele tem a ver com uma diminuição, uma subtração. E talvez é isso que a banca queira enxergar e desenvolver, problemas contextualizados. Porque a conta em si, né, gente, é 12 menos 3. Tá? Então, mesmo que o aluno arme lá, 12 menos 3, 9, né? Do 2 não dá para tirar 3, então vou transformar uma dezena, eu tinha uma, vou ficar com 0, essa uma dezena se transforma em 12 unidades, em 10 unidades. Como eu tenho duas, vou ficar com 12, né? É o 1 que empresta aqui, mas a gente evitar. E eu vou ficar com 9, tá? Mas olha lá, o estragou. A palavra estragou, ela está associada ao quê? A uma subtração. Outro problema de transformação. Laura tinha 8 bolas. Ela deu 5 para Ítalo. Ela deu 8 menos 5, né? Quantas bolas restaram?
mas houve uma transformação de 8 com uma operação do campo aditivo, que é a subtração, se transformou no mesmo objeto lá, alterou a quantidade. Não estou compondo rosa vermelha com rosa branca, né? Estou juntando, compondo dois tipos de rosa. Aqui não, eu estou trabalhando com a transformação. Socorro tinha algumas pulseiras. Josefa lhe deu 8. Agora Socorro tem 13. Quantas pulseiras? Está transformando, né? Socorro tinha algumas. Josefa lhe deu 8. Olha que a incógnita está no começo. Se for, eles não vão trabalhar álgebra, né? Mas ela tinha uma quantidade X, que a gente não sabe, ela ganhou 8 e ficou com 13, né? Para a gente do Fundi 2, a gente já equaciona isso, tá? Mas a incógnita estava no começo. Aqui, Laura tinha 8. Ela, bolas, deu 5 para Ítalo. Com quantas ela ficou? Com um X, que é o resultado dessa subtração aqui, né? Essa operação do campo aditivo. A incógnita estava no fim. Aqui a minha incógnita está no começo, tá? Então, foi isso que ele falou: trabalhar problemas em que a incógnita se desloque de posição. E são transformações, porque eu estou trabalhando aqui com o mesmo objeto. Ah, o outro, você vai falar, eram rosas, mas vermelhas e brancas. Quantas rosas tem? Como se fossem dois objetos diferentes. A branca é uma coisa, a outra, a rosa é outra. Aqui não, é pulseira, tá? Tá falando de um objeto só. Obviamente que eu poderia jogar para a composição. Pulseira prata e pulseira dourada. Aí eu já estaria indo para o campo da composição. Quando eu falo não especifico isso, eu estou trabalhando a transformação, tá? Eh, Espero aí que esteja sendo claro, mas vocês podem olhar lá o material, tá? Ele fala, aí ele vai trabalhar aqui lá no campo de Vernon. Importante lembrar que antes de explicar a atividade para a turma, essa professora está falando, né? O professor ministrar uma aula expositiva, vai explicar para os alunos como resolver os problemas por meio de diagramas, tá? Porque aí você pode dar o problema e depois o diagrama para ele fazer. Assim, os alunos poderão resolver a atividade com mais segurança, tá? Assim, os alunos poderão resolver com mais segurança. Então, ela fala aqui: observe como fica o diagrama, por exemplo. Mariana tem 5 pacotes de figurinha. Ganhou 3 pacotes da sua tia. Quantos pacotes tem agora? Então, ela usa esse diagrama que ela fala assim: tem o estado inicial, ela estava com 5, aí houve a transformação, que pode ser de adição, subtração, mas entender que nesse campo, por isso que ele chama de transformação. Tem uma transformação, que é a subtração, a diminuição. Aqui não, ganhou 3. A adição de 3 pacotes e o estado final. Por isso que ele está chamando, nesse diagrama, o processo de transformação. O diagrama apresenta o estado inicial, que passa por uma transformação para chegar a outro estado final, tá? Então você vai vendo que isso é um problema de transformação, tá aqui. O outro não, composição, tá? Estou passando mais para diferenciar. Eduardo tinha 16 carrinhos. Ele ganhou mais 12 de aniversário. Quantos carrinhos ele tem agora? Tá? Então, estado inicial, ele tinha 16. Qual foi a transformação? Ele ganhou, e aqui pode, eu trabalharia com o aluno o ganhou, e qual a operação esse ganhou faria no campo aditivo? Uma soma. Ele ganhou 12, e aí ele ficou com 28, estado final, tá? Então, houve uma transformação da quantidade inicial. Outro exemplo aqui que ela traz lá. Pedro tinha bolinhas de gude. Ele jogou uma partida com o Vitor e ganhou 5, ficando com 18. Olha lá, deslocando de novo. Ele tinha uma quantidade inicial aqui. Estado inicial, não sabemos. Ah, houve uma transformação. Ele jogou uma partida e ganhou 5, né? Vitor, então, de novo, posso falar, tem o sentido da palavra aqui, ganhou, tá? Eu peguei esses diagramas lá dela, tá? Ganhou 5.
tá? E ficou qual o estado final? Com 18. Tá? Então, ele associar qual a incógnita deslocada, o que que ele tem que fazer a operação, tá? Ele vai ter que subtrair, né? Aqui o 18 tirar 5. E ele quer exatamente isso. Porque o ganhou aqui, como é incógnita no começo, pode ser que esse aluno, por isso que tem que trabalhar esse tipo de problema, ele associar que o ganhou é 18 com 5, tá? A gente tem que tentar quebrar isso, que não é 23, tá? Porque a posição da incógnita também vai me trazer a compreensão de um problema como um todo. Porque o ganhou, senão eu fico só com sentido, o ganhou é adição, né? Às vezes o aluno faz isso, ganhou, então ele vai pegar os números e somar. Eu lembro até de uma história que, se ele pega só isso, os professores acabam grifando, ganhou, muitas vezes num problema, e tomar esse cuidado. Porque, o ganhou é somar. O aluno vai falar, somos 5 com 18, e ele vai estar errando no problema, tá? Eu lembro até que a professora uma vez falou um problema que era um avião, o professor que explicava, grifa todos os números e grifa as palavras importantes, e às vezes o aluno vai fazer a conta errada. E ela falava assim, que num problema tinha lá um avião modelo Airbus 747. O aluno pegou o 747 lá e jogou na adição. Porque o professor falava, não, tem que grifar os números e a palavra. Então, cuidado. Ele quer trabalhar exatamente essa variação, porque o campo aditivo, nessa operação, teria que fazer uma subtração. E aqui, às vezes, o aluno vai partir para isso, ok? Bom, aqui José tinha 16 bolinhas, ele jogou uma partida com o Estevão e perdeu. Então, quantas ele tem agora? O inicial, 16, a transformação foi 9, só que aqui ele teve o perdeu, né? Esse perdeu significa subtração, e ele vai ficar aqui com 7, tá? Então, e aí, se você vai fazer a operação dentro desse diagrama, se você quiser abrir um campo para ele fazer a subtração, tá? Pedir, aí a transformação de novo, uma dezena se transforma em 10 unidades, como eu já tinha 6, 16 tira 9, 7, tá? Mas esses são problemas de transformação. Está trabalhando lá com o mesmo objeto. O último, aqui, campo que ele traz é da comparação, tá? Ele diz, da comparação, diz respeito aos problemas que comparam duas quantidades, tá? Então, com os exemplos, a gente enxerga uma denominada de referente e a outra de referido, tá? Então, vai trazer isso aqui, a comparação, ó. Então, ele fala assim, Rafael tem dinheiro para comprar chocolate e Rita tem 6 a menos que Rafael. Sabendo que Rita tem 13, quantos reais tem Rafael? Tá? Então, ele tem um cara que ele chama de referente, outro de referido, tá? Rita tem 8 livros, Cássia tem 5. Quantos livros Cássia tem a menos que Rita? Tá? Depois, Maria tem 9 bonecas. Regina tem algumas bonecas. Ela tem 3 bonecas a menos que Maria. Quantas bonecas tem Regina, tá? Então, aqui ele está comparando duas pessoas. Rafael tem dinheiro para comprar chocolate. Rita tem 6 a menos que Rafael, mas ela tem dinheiro também. Então, está comparando a quantidade dos dois. Sabendo que Rita tem 13, quantos reais tem Rafael, tá? Então tá comparando os dois, ó. Tem uma comparação. Esse cara tem dinheiro, esse tem, tá? Aí, dentro do problema, né? Rita tem 6 a menos que Rafael. Sabendo que Rita tem 13, quantos reais tem Rafael? Então, o aluno chega aqui, comparar e falar: se a Rita tem 13 e ela tem 6 a menos, que o Rafael vai ter que fazer a adição aqui, 13 mais 6, que o Rafael tem 19. Repare que Rita tem 6 a menos que Rafael, mas para descobrir o Rafael tem que ocorrer uma adição aí, tá? Até porque eles não têm esse conceito algébrico ainda. Tem uma quantidade, né? Porque lá no fundamental a gente vai falar, ó, o Rafael tem X, né? A Rita tem 6 a menos.
né? Então, do valor do Rafael, tira 6, dá 13, né? Então, para a gente, depois a gente vai equacionar, passar isso, esse menos 6 para o outro lado como mais 6, tá? E vai descobrir o X. A álgebra, às vezes, ajuda nesse sentido aqui, tá? Mas ele vai ter que ver. O a menos vai ser feito uma adição. Rita tem 8 livros, Cássia tem 5. Quantos livros Cássia tem a menos que Rita, né? Então, ela vai ter 3 livros a menos. Rita tem 8, Cássia tem 5. Então, da quantidade de Rita, eu tiro de Cássia, são 3. Quantos livros Cássia tem a menos, né? Maria tem 9 bonecas, Regina tem algumas. Ela tem 3 bonecas a menos que Maria. Quantas bonecas tem Regina, tá? Então, isso aqui é de comparação, tá comparando. E esse exemplo, duas pessoas com o mesmo objeto, tá? E fazendo operações aí de adição e subtração, tá? E aí ele fala desse campo de referente como exemplo e referido. Então, observe se você for explicar com exemplo desse diagrama, e dá uma olhada lá no material, ele vai trabalhar. Raquel tem 5 anos. Já Juca tem 7 anos a mais do que Raquel. Quantos anos tem Juca, tá? Então, aqui ele tem lá, Raquel tem 5 anos. Esse é o referente, tá? Já Juca tem 7 anos a mais do que Raquel. Quantos anos tem Juca? A pergunta está falando, quantos anos tem Juca? Esse cara é o referido, tá? Que é incógnita. Então, tem o referente e o referido. O referente, 5, que é a idade de Raquel. Juca tem 7 anos, então essa é a relação, tá? Que eu vou fazer. Do referente e a relação. 7. Juca tem 7 anos a mais, então aqui é uma adição a essa relação, ao que ele relacionou, para eu chegar no referido, tá? Então, tá nesse campo aqui. E aí traz mais problemas, ó. Ana tem 3 bonecas a mais que Carla. Carla tem 4. Quantas, né? Aqui, eu só copiei o material. Quantas bonecas tem Ana, tá? Então, Ana tem 3 bonecas a mais que Carla. Carla tem 4. A Carla é o referente, 4. Tá? Ana tem 3 bonecas a mais. Então, qual é a relação? Ela tem 3 a mais. Quantas bonecas tem Ana, tá? Na pergunta, está perguntando de Ana. Então, Ana é o referido aqui. 4 mais 3, 7, tá? Então, o referido, Ana tem 3 bonecas a mais que Carla. O referido aqui, quantas bonecas tem Ana? 7. Mas aqui ele deslocou a incógnita para o final, tá? Nesse problema aqui. No anterior, quantos anos tem Juca? Raquel tem 5 anos, Juca tem 7 a mais. Quantos anos tem Juca? A incógnita aqui está no final, ó. Raquel tem 5, eu somo com 7, ele tem 7 a mais. Então, quantos anos tem Juca? 12, está aqui no final, né? A minha incógnita está aqui no fim. Nesta operação, tá? Ana tem 3 bonecas a mais que Carla. Então, a Ana tem uma quantidade, 3 a mais, né? Está aqui no começo. Carla tem 4, tá? Então, nesse problema aqui, algebricamente, como Ana tem 3 a mais que Carla, tá? Eu tiro 3 aqui do Ana e chego em 4. Aí, na equação, passa para lá, vai ficar 7, tá? Mas a incógnita está no começo. Algebricamente, e obviamente vocês não vão trabalhar no campo algébrico, esquece. Mas algebricamente eu consigo enxergar mais fácil esse deslocamento da incógnita, tá? Aonde está a incógnita do problema aqui? Que ele falou, tá? Mas só para vocês perceberem que esse problema aqui, quantas bonecas tem Ana, tem a incógnita numa posição, tá? E esse outro tem a incógnita na posição final. Porque Raquel tem 5, Juca tem 7 a mais, quantos anos? Está lá no final da sentença matemática aqui. Vocês não vão trabalhar com álgebra, mas vocês trabalham lá com o espaço do quadradinho, né?
vocês montavam sentença. Então, pode trabalhar isso para banco. Ó, aqui a incógnita está no final. Ah, nesse problema aqui, a incógnita estava no começo, porque Ana tem 3 bonecas a mais que Carla, tá? Então, ela tinha 3 a mais aqui. Aí, se ela tem 3 a mais, eu tirei 3 e fiquei com 4. Qual é essa quantidade, tá? Então, aqui ele traz esse problema, né? Ele está dizendo que esse problema é de comparação. Eu estou comparando o mesmo objeto de 2 pessoas, tá? O outro lá era transformação. Turma A tem 28 alunos, na turma B, 8 a mais. Quantos alunos tem a turma B? Então, o referente, 28, tá? A relação, 8, né? Que é a operação. E o referido, quantos alunos tem a turma B? O referido é a turma B aqui, que vai dar os 36, tá? E ela tem, nesse material, vocês consultarem lá alguns problemas, mas eu queria trazer essa diferença, né? De cada, vou chamar de campo aqui, tá? A comparação, eu estou comparando a quantidade de 2, a transformação, uma quantidade que foi transformada, e a outra composição, né, que a gente trouxe aqui. Eu estou compondo uma parte com outra, tá? Então, dentro dessa aula, eu queria trazer esses exemplos, tá? Do que é cada campo. Espero aí que tenha trazido a ideia da diferença de cada um, tá? Mas qualquer coisa, consultem lá o material, ok? Então, o que eu quero desejar aí para vocês, sucesso, né? Continuem se preparando e quem quiser comentar no vídeo ou fazer alguma pergunta, se for preciso, a gente grava um vídeo complementar esclarecendo isso aí, ok? Olhem o currículo da cidade, né? Deem uma lida. Então, eu tenho aqui, para quem for olhar, ó, se olhar pela internet, o currículo da cidade. Ó. Clico aqui, currículo da cidade, ele abre aqui o currículo, tá, gente? Ó. Então, demora um pouco. Você vai olhar lá. PEIF tem a parte de educação infantil e tem o ensino fundamental, tá? Então, os primeiros pontos lá, dá uma lida na parte de educação infantil. Esse ponto está na parte de ensino fundamental, tá? Então, ele vai trazer aqui as disciplinas, ó, de língua inglesa, história, tá? Do ensino fundamental 1. E aqui a gente tem o campo da matemática, ó, tá? Então, se eu clicar aqui, ele vai trazer desse ponto 3 algumas coisas da parte didática aí que seria importante, tá? Então, abre o currículo, ó, ele vai abrir e você pode baixar o documento, tá? Então, abre lá o currículo para qualquer área e você pode baixar o documento. E baixando o documento aqui, ele vai trazer instruções aí didáticas. É bem extenso, ó, são 132 páginas, tá? Mas você pode olhar alguma coisa de didática, o que ele vai trazer, tá? Então, ele vai trazer aí, ó, currículo, ciclo de aprendizagem, tem que dar uma olhada, tá? Como é um ponto só, você pode estar lendo isso aqui, algumas orientações, ó, orientações curriculares para a cidade de São Paulo. Não dá para passar tudo aqui, tá, gente? 132 páginas. Mas ele vai trazer aqui algumas coisas referentes ao ensino fundamental 1, que é importante talvez você pôr no seu plano. Então, dá uma olhada aqui e ver alguns aspectos do currículo da cidade. Não vai deixar de ler isso aqui e não colocar no seu plano. Olha lá, ele fala, professores são protagonistas do currículo, né? Então, o professor é o sujeito principal para elaboração e implementação de um currículo. Se detalhar alguma coisa dentro do seu plano, currículos devem ser centrados nos estudantes, tá? Vai dando uma lida, isso aqui é importante. Eu não li tudo ainda também, já destaquei alguns pontos aí para quando eu for fazer meu plano. Mas esses próximos dias, talvez pegar esse material e ler. Não sei como está o tempo, mas você citar alguma coisa daqui importante, tá? Desse currículo da cidade e não deixar de abordar isso aqui, porque, né, importante, ó, aqui as matrizes dos saberes, tá? Então, ele
ele coloca aqui todo o processo, a resolução de problemas, comunicação, autonomia e determinação, tá? É, você destacar isso para o aluno. Eu peguei até aqui, ó, para o meu, colocar lá, resolução de problemas, descobrir possibilidades diferentes, brincar, avaliar e gerenciar experiências vividas, ter ideias originais e criar soluções, tá? Então, ele vai falando aqui de pontos importantes na concepção da aprendizagem do aluno, tá? Para vocês darem uma olhada aí, não deixem de ver. E aqui, depois, ele vai apresentar o que cada ciclo aprende, tá? Então, não deixem de olhar o currículo da cidade, ok? Então, um grande abraço aí, espero ter colaborado. Se houver alguma dúvida, vocês podem deixar no comentário. Se eu puder ajudar, vou tentar, da melhor forma aí, trazer essa colaboração, ok? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.